E o prazer de receber agora meu querido James Onig. Seja muito bem-vindo aqui. Hoje o Giro das 11, especialíssimo com Gentlemans, né? Começando com o Florestan, entrando James Onig. E daqui a pouco nós teremos Paulo Bus também, da Fiocruz, falando aí. A gente vai falar muito da questão de saúde, dos hospitais bombardeados lá em Gaza. Quer dizer, só gentleman, só a elegância encarnada. Eu tenho que fazer esse elogio, James Onick. Você sabe que eu sou teu fã, né? Tudo bom? Nossa, eu que sou seu fã, Conde. Esse trabalho que você faz é um trabalho importantíssimo. Puxa, muito obrigado pelo convite. E é sempre muito bom estar com você, numa hora que a luta precisa de todas as frentes, né, Conde? Precisamos atuar em todas as frentes. Todas as frentes. A última vez que o James esteve aqui foi uma aula fantástica que ele deu sobre essa questão geopolítica, né, ali de Gaza, de Israel e tudo mais. E hoje a gente vai para mais uma jornada desse trabalho fantástico do James Onig, que, para quem não conhece, geógrafo, ele é geógrafo, professor de geopolítica do Laboratório de Pesquisas em Relações Internacionais da FACAMP, pesquisador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC de São Paulo. Tá correto aqui, ô, meu querido James? Vamos, o James de Exato. branco, tudo elegante hoje. Tá Pela correto. paz, né, James? Muito, muito bom. Pela paz, né? Você tá pela paz Pela hoje aqui. paz, Conde. Acho que foi bem isso que abri a gaveta e peguei o branco meio que pensando nisso. James, começar pela fala do Biden, eu queria que você comentasse um pouco ontem, que foi uma fala assim de um cinismo atroz, né? Porque e brutal, porque acaba desencadeando mais um ciclo de violência, porque ele está pedindo dinheiro para mais violência. Essa situação dos Estados Unidos, a gente está vendo resistências internas lá nos Estados Unidos, muitas manifestações pró-Palestina dentro do território estadunidense. A coisa ali vai. Ela tem consequências muito fortes ali dentro do território estadunidense. Né? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. James Onig. Conde, estamos mais uma vez assistindo à atuação do governo dos Estados Unidos, praticamente pontuando quais são seus inimigos. O pedido de dinheiro de Biden ontem realmente não é só o pedido de dinheiro, é um grito de desespero dos decadentes capitalistas estadunidenses de que eles precisam lutar contra a Rússia, ao pedir dinheiro para a Ucrânia, contra a China, ao pedir dinheiro para Taiwan, e contra o sul global, representado pela luta do povo palestino. Então, eu acho que ficou muito claro, a partir do momento que ele faz esse discurso, novo, que eles acham civilizatória, e que pode ter consequências desastrosas e absurdas em escala mundial. Então, além do pedido de dinheiro já ser uma coisa muito estranha, Conde, além do pedido de dinheiro já ser altamente questionável, ele personaliza efetivamente Rússia, China, Sul Global, especialmente a luta dos palestinos nesse momento. Então, é um momento muito triste mesmo, como o Florestan estava falando. Olha, mais uma vez, eu vou até colocar uma imagem aqui, dessa vez nem tanto para ilustrar as questões, como a gente já viu várias vezes essas imagens, mas porque o sinal do James Onig está um pouquinho. Né, a internet deu aqui duas soluçadas, e se eu reduzir a tela do nosso convidado, isso se normaliza. Então, isso aqui é uma malandragem que eu estou fazendo aqui para a gente poder avançar sem maiores problemas. James Onig, Boa, Conde. a gente percebe que o Brasil está tendo uma atuação muito forte, sobretudo essa atuação no Conselho de Segurança, está presidindo o Conselho de Segurança. Talvez essa história, né? O Brasil caiu no colo dele a presidência de segurança, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, no momento talvez dos mais dramáticos da história recente, né? E o Brasil demonstra muita habilidade
e uma maneira diferente de conduzir os processos, né? Os países europeus e os Estados Unidos, na minha visão, queria que você, inclusive, pudesse rebater ou asseverar aqui, existe um acovardamento, né? Uhum. Institucionalizado, hiperinstitucionalizado, e o Brasil ele tende a rasgar algumas questões com toda elegância também, porque ele negocia país a país, e foi uma negociação muito intensa que a gente viu ali os bastidores dessa resolução que não foi aprovada, mas que, mesmo não aprovada, ela está repercutindo. Fala um pouquinho dessa atuação do Brasil para a gente. A atuação da diplomacia brasileira, Conde, é irrepreensível neste momento. Com qualquer tipo de crítica que alguém tenha coragem de fazer, o Brasil marcou posição, fincou o pé na proposta de paz que já vinha sendo construída pelo atual governo na questão ucraniana e que eles reiteram praticamente da mesma forma na questão palestina e que, mais uma vez, os Estados Unidos, de forma vergonhosa, é o único voto dissonante na busca pela paz. Então, hoje de manhã, Conde, estava conversando com o Tardelli na TV Democracia, se me permite, e o Tardelli disse uma palavra muito legal. O nosso querido Tardelli disse: nós conseguimos mostrar ao mundo que os Estados Unidos, nesse quesito, está isolado. Está isolado. Eles se isolaram perante a opinião pública mundial, pelo menos. Agora, perante os governos aliados deles, eles vão ter muito ainda coragem, ímpeto, desfaçatez ou cinismo para tentar dizer que vão solucionar o problema. Mas eles estão isolados. E no Conselho de Segurança, eu queria destacar uma coisinha, Conde. Quando o Reino Unido e Rússia se abstêm de votar, tem um significado especial essa abstenção, porque como eles têm poder de veto, eles estão praticamente dizendo não vamos exercer o poder de veto. Isso coloca o Brasil como um grande negociador. A nossa diplomacia correu atrás, está correndo atrás para solucionar o problema e, portanto, o Brasil entrou realmente de cabeça e insisto sempre para aqueles que querem diminuir a nossa posição geopolítica, Conde, que é inadmissível. Eu fico muito pé da vida quando eu vejo deputados, senadores dizendo que o Brasil não deve entrar nesse campo, porque depende o futuro do Brasil, depende de como o mundo andar. Para nós construirmos uma pátria justa, nós precisamos que o mundo esteja em uma construção justa. Né? Para construir essa pátria justa, o mundo precisa estar em paz. E o Brasil tem que participar dessas reuniões. Não, e o Brasil já é reconhecido como uma liderança absolutamente importante. O Sarkozy disse que a ONU está num momento de falta de credibilidade, no que eu concordo com ele, e que a grande figura que traz, que ilumina, que traz credibilidade para as questões internacionais com relação à paz, à boa política e tudo mais, é o presidente Lula. Então, isso é muita responsabilidade para todos nós também, né, meu querido James Onick? A gente está até a imprensa convencional está elogiando o Lula com relação à atuação internacional, né? Algumas raras exceções, mas eles estão dizendo lá, né? É impecável, né? O resgate dos brasileiros, né, de Israel, é impressionante, né? Sim, sim. É difícil agora você criticar o governo numa hora que ele corre para solucionar as coisas, que ele busca a solução das coisas, e principalmente quando estamos ocupando uma posição burocraticamente central e que nos obriga realmente a tomar muito cuidado nos atos. Alguns falavam que, eu vejo críticas que dizem que a resolução brasileira era ainda modesta, contemplava muitos interesses dos Estados Unidos. Vejamos então o que aconteceu. A prova é que realmente os Estados Unidos vetou, usando o vergonhoso poder de veto que eles têm e que ainda subsiste. Um custo político imenso para os Estados Unidos, isso né, só está no começo, né? Só está no começo essa atuação. É o Brasil chegando nesse cenário internacional com muita força. O Lula privilegiou essa pauta, né, no começo, essa agenda, né,
no começo do seu governo, viajou para o mundo todo, o tempo todo. E a gente percebe também outra coisa que eu queria até tirar um pouquinho do seu comentário, da sua observação, Onig, é que nós temos uma figura também respeitada no mundo todo, que é o Celso Amorim, que é uma figura elogiadíssima, né? Referência na diplomacia internacional, que causou uma sombra para o Mauro Vieira, mas que, por sua vez, por ser uma demanda tão forte, o Mauro Vieira também está se destacando muito, sobretudo nessa questão da resolução da ONU, né? É um grande quadro também da nossa diplomacia, né, Mauro Vieira? Perfeito, Conde. A sua análise é perfeita e mostra a articulação entre a Secretaria Especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais e o Itamaraty. Devemos lembrar que o Itamaraty é um órgão de Estado. Isso é muito importante a gente entender. E que essa secretaria, que já foi ocupada por Marco Aurélio, saudoso Marco Aurélio Garcia e outros importantes pensadores brasileiros, esta secretaria que hoje está junto com o Celso Amorim, ela representa, sim, um ponto de reflexão. E o Mauro Vieira faz a parte executiva. Então, vem a reflexão, os dois conversam e vem a parte executiva, ou seja, qual o caminho que nós vamos seguir em cima das aspirações brasileiras ao processo de paz que deveria ser imediato. James Onig aqui no Giro das 11, pedindo para todos vocês aqui darem o like na nossa transmissão, para vocês se inscreverem em nossos canais, o nosso canal aqui na TV 247 também, para prosseguir aqui trazendo comentários, críticas, sugestões, colaborações para o nosso chat e também, se vocês quiserem, preferirem, utilizar o instrumento do Super Chat, que destaca o comentário de vocês. Eu quero mostrar um vídeo agora para você e para os nossos colegas aqui, todos que nos acompanham, meu querido James Onig, daquele cirurgião humorista egípcio, né, o Bassem Youssef. Isso aí viralizou nas redes porque ele dá uma resposta muito contundente para um jornalista britânico. Nós vamos assistir agora aqui, rapidinho, 30 segundos, e a gente comenta na sequência. Vamos ver aqui, está em inglês, mas tá muito fácil de entender porque tem uma legenda e tal. Vamos ver. But when you say decapitated 40 babies, you are planting a certain image Well, who with has a said certain that? trigger in people's mind. Who has said Huh? that? Who has said 40? Who has said that? You has have said said that? 40 decapitated. Who has said you that? You have repeat. No, I haven't. What? I've never said that. You haven't said on your show 40 decapitated No. babies? I choked up earlier reading this new revelation about 40 babies being killed. Oh my God. And some of them Yeah. being beheaded. And I was like, how? Bom, tá aqui, não precisa nem avançar muito mais, né? Quer dizer, o egípcio, o Bassem Youssef diz que o jornalista Piers Morgan, né, mentiu sobre os bebês decapitados. O jornalista diz que ele não tem nada a ver com isso. E depois vem a imagem do jornalista dizendo dos bebês decapitados. O James Onig congelou aqui, não sei exatamente por quê, mas eu vou pedir para... Ô, James, você está me ouvindo, querido? Congelou a sua imagem? Você está aqui comigo? Diga ou cale-se para sempre. Tá, ele vai... O James Onig está com problema no sinal, vamos aguardar. Ele deve reingressar aqui, ele vai reingressar daqui a pouco. Então, ótimo, né? Vamos esperar essa reentrada do James Onig. Enquanto ele vai se preparando para reentrar, eu vou trazendo comentários de vocês aqui no bate-papo. Hussein Brasil está dizendo, tentaram comprar o tal Pegasus. Pegasus era aquele dispositivo, né, de espionagem, né, que era, inclusive, deixa eu aumentar aqui, inclusive feito por Israel, né? A relação, só a gente lembrar também da relação íntima de Bolsonaro com Israel naquele período todo lá, que a gente já fica com uma certa, né, indisposição com relação ao Estado sionista que mata, né? Pedro Antônio Cândido, angustiados e desesperançosos, mas seguindo na luta. Obrigado, Pedrinho, um abraço para você, ele está aqui de novo. Imagine a logística para roubar
21 metralhadoras .50. Não foi tão logística assim, né? Foi malandragem, coisa de brasileiro, né, o Pedrinho? É aquela coisa, você erra na contagem, né? Fazer aquela coisa, dá um desvio, vai fazer manutenção, bota aqui no carro, leva para casa, né? Uma coisa meio assim. Exército, as Forças Armadas estão precisando de um pouco mais de disciplina, né? Literalmente, para evitar esse tipo de assédio, esse tipo de prejuízo, porque afinal de contas nós que pagamos tudo aquilo lá, né? Eurico de Arruda Neto, após Gaza, os sionistas acabarão com a Cisjordânia. Violência na Cisjordânia aumenta muito. Claro que vocês devem estar acompanhando isso. O último dado que eu tenho, de ontem à noite, 73 palestinos assassinados na Cisjordânia, né? Como não bastasse Gaza, então agora as forças israelenses e colonos, né? Colonos, eles chamam eufemisticamente de colonos israelenses ali na Cisjordânia, matando palestinos, o que sempre inclui também crianças, né? Tá aí, é uma coisa assim de violência que a gente realmente não consegue, né, aceitar, né? E é preciso que a gente tenha muita seriedade nesse momento da nossa história, porque esse conflito está escalando. Se esse conflito terminar hoje, tá certo? Por um milagre, o Netanyahu, que muita gente aqui no Brasil defende, né? Ele vai deixar como herança um novo ciclo de terrorismo para o mundo, né? É isso que está acontecendo, vai deixar a herança na Europa, sobretudo. A Europa está assustadíssima com isso, né? Por isso que eles já estão fazendo uma certa inflexão, né, no sentido de deixarem essa submissão vergonhosa aos interesses estadunidenses. Júlio César Beraldi está dizendo aqui, 2009 teve roubo de armas no batalhão de Caçapava. Teve mesmo. Aqui, fui eu que peguei. Tô brincando. Caçapava é a minha cidade, né? Eu me lembro muito bem disso. E essas armas, acho que encontraram parte delas e depois não encontraram mais. Foi uma lambança sem fim, viu, Beraldi? Essa história do roubo aqui de armas em Caçapava. Bom, James O'Nick tá demorando para reentrar e eu vou seguir aqui com vocês. Vocês são agora meus convidados aqui, tá bom? Vamos combinar assim? Vou entrevistar o público hoje aqui na nossa, no nosso Giro das 11. Comentem aqui, por favor, porque daqui a pouco eu vou voltar para os comentários. E o James O'Nick está voltando, vamos ver. Ô, James O'Nick. Ô, Conde, mil desculpas, Conde. E aí, mas agora tá bom? Agora vamos tá lá? Bom, agora tá bom. Vamos lá? Eu estava lendo comentários aqui. Vou passar para você, porque não deu tempo de você falar sobre essa entrevista que desmascarou, né, esse jornalista britânico que mentiu descaradamente, inclusive uma mentira que foi replicada por jornalistas brasileiros aqui. Comenta um pouquinho para a gente esse fato. A guerra de informações precisa de militantes como esse médico. Ela é fundamental para desmascarar uma série de coisas que estão acontecendo. E eu queria mostrar um pouco dessa minha reflexão, da fala desse médico, tentar trazer para você, Conde, para quem está nos escutando, uma reflexão que eu tenho estudado nos últimos dias, acompanhado muito de perto, que é a seguinte: o que está acontecendo hoje naquela região é um genocídio, marcadamente um genocídio. O genocídio se configura por deportação de população. Uma das características é deportação de população. Então, quando eles estão pedindo ou ordenando que a população saia do norte de Gaza e vá para o sul de Gaza, que eles vão arrasar com o norte, está em jogo uma tática, e aqui me permita explicitar da melhor forma possível, está em jogo uma tática de pressionar a fronteira sul de Gaza com uma tragédia humanitária a ponto de não terem condições de sustentar a situação, pressionar o Egito a abrir a fronteira para que a população saia de Gaza. Está em jogo hoje, Conde, um processo claro, na minha modesta opinião,
de tentativa de esvaziamento de Gaza para a ocupação do território e a solução final que Israel quer para aquela região se concretize. O fim da causa palestina sem os palestinos em Gaza. Porém, as consequências que isso pode ter podem levantar o mundo árabe contra Israel, talvez de forma incontrolável. Então, a ajuda humanitária é também hoje um enorme instrumento para garantir a paz, parar de pressionar a fronteira sul em Rafah, no Egito, na fronteira com o Egito, porque isso tende a se transformar num gravíssimo problema humanitário, Conde. Então, eu aproveito esse espaço para trazer essa reflexão, pedir para que todos estejamos atentos e mandarmos e-mails, pressionarmos da melhor forma possível, organismos, tudo que a gente puder fazer, porque empurrar 1 milhão de pessoas para onde já tem outro milhão não é fácil. Então, o que esse médico fez foi desmascarar esta tática absurda de tentar criminalizar toda a população palestina por eventuais crimes cometidos pelos invasores, mas que não se sustentam às mínimas evidências de observação. Então, o perigo está colocado, Conde. A gente precisa ver uma câmera, tem que denunciar. Então, o que ele fez foi realmente desmascarar essa mídia tradicional. Antológica essa performance desse cirurgião, humorista egípcio, ali na TV britânica. A Eliane Flor está dizendo aqui, 352 mortos nas últimas 24 horas na Palestina. Assassinados, né? A gente fala mortos, parece eufemismo também. Mas obrigado, Eliane. Todos nós falamos isso, não se trata de um escorregão, mas apenas estou chamando a atenção aqui para a nossa grade de interpretação. Olha, a propósito do que você está falando, meu caríssimo James Onig, olha essa notícia aqui. Bombardeios no sul de Gaza fazem palestinos voltarem para o norte. Quer dizer, Israel manda eles saírem do norte, porque vai ter entrada por terra, não sei o quê. É como se Israel enganasse, quer dizer, isso é mais que um crime de guerra. E agora eles estão voltando para o norte, porque Israel está bombardeando o sul. E aí? É incrível, é incrível. Também pode estar em jogo, Conde, uma divisão da faixa de Gaza. Eles abriram um corredor para eles, evitarem que o norte e o sul tenham relação, e assim estabelecer movimentos de controle de entrada e saída da população para poder pegar quem é do Hamas ou prender as pessoas do Hamas num determinado momento. Agora vocês têm que sair daqui e atravessar um cordão policial, militar que nós temos. Ali eles vão tentar identificar quem eles acham que é do Hamas ou quem é perigoso para eles. Então, esse movimento é um movimento típico de genocídio, típico de tentativa de guetificação de população, criar guetos para que essa população não tenha alternativas. James Onig, só fazer um parêntese aqui, porque eu recebi a Vartine, e que veio falar sobre a tensão, o conflito também na Armênia, Azerbaijão, e o James Onig é descendente de armênios, né, James? Sim, sou como. Nós falamos, inclusive, de você aqui, e ela chamou muito atenção para o que transcorre também neste momento, né? Foram 100 mil armênios que foram obrigados a sair ali de Nagorno-Karabakh, né? Exato. Essa espécie de enclave ali no território, enfim, entre Azerbaijão e Armênia. Eu queria que você comentasse um pouquinho, depois a gente volta a falar ali de Gaza. Como é que está a situação hoje ali? Você tem acompanhado? Acho que é evidente que sim, porque você tem, né, interesse direto ali. Tenho sim, Conde. O problema ali, ele escalou muito rapidamente, em poucos meses, porque havia um corredor de passagem humanitária. Veja só a ideia do corredor, né, Conde? Como ela é importante. Esse corredor de passagem humanitária foi fechado pelo Azerbaijão. O Azerbaijão fechou e a região de Nagorno-Karabakh ficou sem comida e remédios
durante 6 meses, vindos de fora. Tinham que trabalhar com suprimentos deles. Depois de 6 meses esgotados, o Azerbaijão começa um ataque violento, exatamente aí, Conde, um ataque violento contra Nagorno-Karabakh. Fecha o corredor e, a partir daí, Conde, não teve o que fazer. A população teve que fugir para o território armênio, da República da Armênia, e abandonar suas terras ancestrais. Agora o Azerbaijão está em pleno domínio daquelas terras e os armênios perderam seu espaço. Azerbaijão fazendo o papel de Israel ali, né? Aliás, Aliás, é um grande aliado de Israel. É um aliado de Israel. Olha, a gente vai prosseguir aqui, inclusive falei também com a Kenarik Bojikian, que também indicou você para falar sobre a Armênia, e nós vamos continuar debatendo também esse tema, não vamos deixar passar, não, né? O genocídio do povo armênio, que inclusive foi reconhecido pelos Estados Unidos, né? Curiosamente. Pelo Biden. Curiosamente, pelo Biden. Aí é que tá. O Biden reconhece o genocídio no momento onde a Turquia conversava com a Rússia, que é a grande perpetradora do genocídio, é o Império Turco-Otomano. Eles sempre negaram, nunca quiseram assumir. O Biden assume justamente quando Erdogan e Putin estão próximos. E a gente sabe que o Erdogan é um fiel da balança importantíssimo nessa política internacional. Porque ele, ao mesmo tempo, é da OTAN, mas, ao mesmo tempo, tem influência no mundo islâmico. Ao mesmo tempo, ele é Europa e, ao mesmo tempo, ele é Oriente. Então, ele usa dessa dualidade. A Turquia tem um peso enorme nesse jogo, inclusive nessa questão de Gaza, eles vão ter um peso enorme na possível solução. O Brasil é um interlocutor com a Turquia, por serem países de grande amplitude regional e também mundial agora. Então, o jogo é bem perverso. E o Azerbaijão conta com esse apoio israelense, porque existe uma minoria azerbaijana no norte do Irã. Então, o que acontece, Conde? Israel apoiando o Azerbaijão, sempre fica aquela questão de eles poderem usar o Azerbaijão para atacar o Irã. Sempre existe essa ligação. Olha só, um cenário assaz complexo. E aí, então, eu vou fazer a pergunta de 1 milhão de yuans para você, meu querido Onig, porque eu estou muito preocupado, estou vendo esse conflito escalar, eu estou vendo ataques a embaixadas de Estados Unidos e Israel em todos os países do Oriente Médio, todos os países árabes, né? Todos entraram. Você tem manifestações diárias em massa da população dos países árabes e também na França, na Alemanha, no Reino Unido, nos países europeus. No Brasil, a gente começa a ter manifestação pró-Palestina, nos Estados Unidos, aquela cena histórica de judeus americanos invadindo, ocupando o Capitólio e fazendo um pedido por cessar fogo, e a absoluta tragédia desses negociadores com mais poder, como Estados Unidos e o próprio Israel e Reino Unido. Eles não estão sabendo lidar com a situação, a coisa está escalando, e eu acho que nós estamos às vésperas de algo inédito, né? Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Há chance desse conflito... Qual é a maior chance? Dele perdurar ou dele, digamos, começar a encolher a partir de movimentações diplomáticas internacionais? Conde, em função da pressão humanitária, é possível que nas próximas semanas, do ponto de vista humanitário, algumas soluções apareçam, porém, a tensão criada pela resposta desproporcional de Israel, a tensão criada por este tipo de atitude genocida, ela vai persistir a ponto de, na minha opinião, a reação palestina, a reação de grupos árabes, de grupos islâmicos, podem, sem dúvida alguma, repercutir também na escala internacional, com ataques, bombas e tudo mais que eles puderem usar para chamar a atenção, infelizmente, para este tipo de situação que é inadmissível. Inadmissível. Florestan foi cirúrgico. Há uma semana
quem é humanista, quem é progressista, tem dificuldade de engolir isso, Conde. A gente fica com dificuldade de engolir essas imagens. Então, é a hora do mundo saber também que pode sim pressionar Israel, porque pressionar Israel não é de forma alguma pressionar o judaísmo. É o contrário, é você respeitar cada vez mais o judaísmo, é respeitar cada vez mais a população trabalhadora de Israel. Mas não podemos deixar de condenar o governo israelense. As forças de defesa de Israel não podem fazer isso com seres humanos, com a casa das pessoas. Não pode, eles não têm esse direito. E quando a gente observa essas imagens que você nos traz, e são oportunas sim, Conde, elas têm que realmente chocar a gente não pode deixar de dizer que atualmente isso vai levar, na atual conjuntura hoje, isso vai levar a uma escalada de violência que pode se estender muito para além do fim do ataque e para além da entrada de ajuda humanitária. Porque a sequela humanitária que vai aparecer daí, eles acabaram de criar um movimento que não vai parar. Infelizmente, a reação não vai parar. Acendeu o mundo todo, a gente está assistindo isso, e povo na rua Sim. muda a dinâmica geopolítica, sem dúvida nenhuma, Sem né, dúvida. Ô, Nick, eu Sem queria dúvida. que você comentasse sobre o ataque ao hospital, que provocou ali, segundo dados oficiais, 471 mortos, né? E a tentativa de Israel e dos próprios Estados Unidos de terceirizarem essa responsabilidade, que acho que foi uma tentativa que fracassou fragorosamente, né? Ninguém engoliu isso, a meu ver, no cenário internacional, a não ser os jornalistas que estão por aí no Brasil, os brasileiros que são submissos a toda essa agenda ocidentalizante estadunidense. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, né? Da tragédia diplomática que é negar um ataque dessas proporções. Sim. Eu lembro que na entrevista do médico, ele termina a entrevista mostrando a foto da casa da família da esposa dele, toda destruída lá, no final daquela entrevista. Por que eu pego o gancho a partir daí, Conde? Eles estão negando o óbvio. Isso, eu até vou mais longe. Eu praticamente não quero saber de onde veio a bomba, porque eles ameaçaram esse hospital várias vezes. Eles avisavam os administradores, tirem as pessoas daí que nós vamos atacar. O que me passa a impressão de que realmente o que interessa é essa afirmativa. Lógico, você vai falar, então existe a possibilidade de ter acontecido um míssil fogo amigo? Eu descarto. Pelo pouco que eu entendo de armas, Conde, eu descarto. Não, e sem querer te interromper, só para destacar aqui, a Al Jazeera, essa agência, né, árabe de notícias que tem o respeito de todos nós no mundo todo, ela fez um mini documentário explicando que ela desmontou, né, a argumentação disso aqui, é muito frágil, né? Muito frágil mesmo essa história de falar que falhou um míssil e tudo mais, porque eles usaram as imagens da Al Jazeera, então eles se sentiram e fizeram isso, explicaram, e acho que assim é insustentável, né? Insustentável. E os administradores do hospital fizeram uma coletiva, se eu não me engano, é um grupo religioso, um grupo missionário. Eles disseram que já tinham caído bombas naquela região, que ela já estava sendo visada. Então, o ataque a um hospital, ele potencializou os protestos, potencializou a nossa indignação, e as repercussões desse ataque fizeram com que o Biden ficasse meio perdido na viagem dele, Conde. A viagem dele foi um abraço estranho no Netanyahu, que puxa ele para um abraço, Biden meio sem jeito. Os assessores devem ter buzinado na orelha dele o que tinha acontecido. Ele não foi recebido por outros líderes da região. Então, marcou posição de que a injustiça e a desproporção, ou chamada assimetria, né, tão visível entre palestinos e israelenses, consumiu a vida dessas 471 pessoas, muitas delas crianças, e que não pode ficar impune.
Eu acredito que a governança global, que o presidente Lula e outros líderes do Sul Global tanto querem, uma nova governança global, tem que criar mecanismos de checagem rápida destas coisas. Uma força-tarefa de observadores que imediatamente são levados a esse local para definir quem é o culpado. E nós sabemos quem é, porque não importa que tipo de bomba tenha caído. O que aconteceu já tinha sido avisado e que seria atacado. James Onig aqui no Giro das 11. A gente está terminando aqui essa participação fantástica do James Onig. Gabriel Santa Rosa está aqui colaborando conosco, muito obrigado. Pedro Antônio Cândido, familiares de Hassan Rabi, do grupo Brasileiros que tentam voltar para o Brasil, de brasileiros que tentam voltar para o Brasil, foram assassinados hoje em Gaza. Seu primo com esposa, filhos e netos do casal. Lamentável essa informação. Obrigado, Pedrinho, por nos avisar aqui, Pedro Antônio Cândido. E é terrível. Eu tenho até pensado no seguinte, aquela adolescente brasileira que mora em Gaza, como é que é o nome dela? Ela gravou vários vídeos para a mídia brasileira. Esqueci o nome dela agora. Se alguém puder me lembrar. Se alguém puder me lembrar do bate-papo aqui, ela deu branco, porque ela se tornou muito conhecida. Se essa adolescente morrer, né, for assassinada, você imagina a comoção que vai ser, Shahed, né? A comoção que vai ser no Brasil, como é que o Lula, que está totalmente mergulhado nessa questão, né? O avião está lá esperando no Cairo, né, abrir essa fronteira que não abre nunca, Onig. Então eu deixo essa questão para você fazer um comentário final para a gente aqui. O Conde, os esforços diplomáticos têm que seguir o máximo possível. A nossa diplomacia, escusado dizer que são jovens altamente capazes. Toda diplomacia tem problemas, Conde, mas nós estamos com um corpo diplomático de primeira linha. O pessoal sabe trabalhar noite e dia, está dando gás para resolver isso, mas isso também depende da gente. Se a gente confia, e eu chamo a atenção para 10 segundinhos, Conde, eu juro que eu não vou me estender, 10 segundinhos. Se a nossa indignação é bem diferente da indignação que aconteceu com a guerra russo-ucraniana, porque existe alguma coisa que está nos dizendo que aquela guerra russo-ucraniana, com todas as injustiças, com todas as dificuldades, invasão, não invasão, ela tinha um passado de construção de disputas. Essa não é uma disputa. São 75 anos de opressão. Por isso que a opinião pública mundial está reagindo. E Israel não tem a mínima consideração com isso. E por isso eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte. Ir para as manifestações, mandar e-mail, prestigiar a nossa mídia independente, para que as repercussões cada vez maiores pressionem os líderes e possamos ter a solução, pelo menos, da questão humanitária neste exato momento. James Onig, sempre bom. Obrigado, viu, pelo carinho e generosidade de você atender o pedido de vir aqui. Você sempre muito querido. Muito bom te ouvir sempre, né? E logo a gente se encontra novamente. Esperamos que numa situação, numa conjuntura um pouco melhor. Se não for, nós estaremos aqui para denunciar e para lutar contra esse abuso, né? Com essa desumanidade que toma o mundo nesse momento.